Pessoal, boa tarde. Professor Danilo. Estou gravando aqui então o material de aulas para a gente dar continuidade na disciplina de PCP. Na aula que a gente terminou presencial, na semana passada, na terça-feira, se não me engano, a gente fechou a parte de classificação de estoque do tipo P, né? A gente viu o sistema de classificação do tipo Q, onde a quantidade é constante, e depois a gente viu o sistema de classificação do tipo P, onde o período é constante. E o que ficou faltando para fechar essa parte de gestão de estoque é justamente a classificação ABC de estoque que eu tinha falado. Então, até é uma classificação que alguns de vocês já tinham apresentado nos slides de artigo, né? Então, foi bem tranquilo já. Vocês viram que não é algo tão complexo, é bem rápido até essa explicação. Então, a classificação de ABC, eu coloquei como uma ideia geral aqui. A ideia é justamente de a gente pensar naquilo que a gente já conversou. Todos os estoques precisam ser classificados, precisam ser armazenados, né? Só que alguns precisam de mais atenção do que outros, certo? Então, se a gente for observar, o que vai acontecer? Tem alguns tipos de estoque que necessitam de uma educação, de uma atenção mais cuidadosa até, né? Então, essa análise ABC ela vai dividir os produtos em três categorias, certo? Levando em consideração, por exemplo, o seu valor financeiro, ou então o seu tamanho, ou então a sua dificuldade de aquisição, certo? De forma que os gerentes possam focar, então, nos produtos que têm o maior valor, que vão agregar maior valor, tá? Bom, então, aqui eu coloquei um monte de texto que vai justamente explicar aquilo que vocês vão ler com calma, aquilo que eu tô já falando para vocês, tá? Então, eu vou passar porque isso fica para vocês estudarem na sequência. Aqui que está o que a gente precisa de fato entender. Então, na prática, a gente vê que uma pequena quantidade de itens, em termos de pertencentes ao produto que eu digo, né? Então você imagina um produto, todos os itens que compõem esse produto. Uma pequena quantidade deles vai representar a maior parte dos custos desse produto, tá? Então, a gente vê isso pela curva ABC. Por exemplo, os itens vão ser classificados do tipo A, B e C. Os itens do tipo A correspondem a cerca de 10 a 20% da quantidade de itens, e eles vão representar praticamente algo em torno de 67 a 75% do seu custo. Os itens do tipo B vão ser itens que vão ser classificados, né, em torno de 20 a 35% dos itens. Vai ser algo em torno de, somado com A, né, aqui. Então, eu tenho de 15 a 30% do custo. E o C, cerca de 50 a 70% da quantidade de itens, equivalente a 5 a 10% do custo. Então, a gente vê uns itens que vão ter maior importância, uma importância intermediária, e aqui uma pequena importância, tá? Bom, então a gente observa exatamente isso, tá? Pelo gráfico de 10 a 20% representa 67 a 75% dos estoques, ou seja, esses são os itens do tipo A. O que corresponde ao item do tipo B representam de 20 a 35% da quantidade de itens, né? E o valor vai estar algo entre 15 e 30. Já a maioria dos itens, né, vão ser classificados do tipo C, cerca de 50 a 70% desses itens, representando de 5 até no máximo 10% do valor total dos estoques. Então a gente vê que é uma distribuição até, se a gente for pensar, irregular. Ou seja, a gente tem poucos itens que vão custar muito e muitos itens que vão custar pouco. Então a classificação ABC nos dá essa opção da gente poder verificar. Tá? Então, na sequência agora, eu vou explicar um exercício para vocês, esse exemplo, né? Vou gravar num vídeo separado um exemplo de aplicação. Pessoal, então vamos lá. Esse primeiro exemplo é o exemplo de aplicação do sistema de classificação ABC. Bom, então o exercício diz o seguinte: uma empresa de encadernação divide os seus itens em três categorias. Calcule o valor de emprego dos itens de estoque. Então ele está pedindo para que a gente faça essa classificação ABC desses itens. Então eu tenho o número dos itens, né, de 1 a 7. Aqui quais são esses itens? Caixa, papelão, capa, cola, capa interna, fita e caderno. Aqui eu tenho a quantidade, ou seja, a demanda anual de cada um desses itens. 500 unidades de caixa, 18 mil papelão e por aí vai. Nessa última coluna, a gente tem o valor unitário de cada um daqueles itens ali. Ou seja, uma caixa vale R$3. Um papelão, 2 centavos. Uma capa, 75 centavos e por aí vai. Tá? Então, quando a gente vai fazer a classificação ABC, nesse caso a gente está falando de custo. Então, a gente vai classificar de acordo com o custo do item. Então, o que a gente pode observar? A gente precisa do custo total. Tá? Então, se cada caixa custa R$3 e eu utilizo 500 caixas por ano, 500 vezes 3
Então, eu vou ter aqui a multiplicação, tá? 1.500. Então, nessa última coluna aqui, eu tenho o valor anual. Falei reais, mas o valor está em dólares, tá? Então, considera como dólar. Mesma coisa, não muda nada. Então, se eu tenho 500 caixas por ano, vezes 3, 1.500 dólares. 18.000 vezes 0,2, 360. 10.000 vezes 0,75, 7.500 e por aí vai, tá? De forma que eu cheguei num valor total. Então, esse 81.310 é o valor que eu gasto anualmente com esses meus itens que ficam em estoque, certo? Bom, uma vez que eu tenho esse valor, eu preciso agora saber qual que é o percentual de participação que cada um desses itens tem naquele custo total. Ou seja, quantos por cento equivale esses 1.500 em 81.310? Quantos por cento equivale esses 360? Tá? Então, é isso aqui que eu fiz. Ó. Eu tinha até essa tabela, até essa coluna aqui. Agora eu fiz o percentual do total. Então, 81.310 é 100%. E aí eu vim dividindo. Divide 1.500 por 81.310 deu 1,84%. De tal forma que eu cheguei até o final aqui, ó, 67.500 dividido por 81.310 deu 83,02%. Tá? Então, que a gente tem? A gente tem a participação percentual de cada um desses itens no custo total. Então, o que a gente pode interpretar? Que o item 1, a caixa, equivale a 1,84% do custo total. O item 2, papelão, equivale a 0,44% do item total. E por aí vai. Tá? Então, a gente percebe que alguns têm um impacto maior. Nesse caso, por exemplo, se a gente for observar o caderno equivale a 83% do custo total. Então, agora é hora da gente fazer a classificação ABC. Como é que a gente faz essa classificação ABC? Eu começo sempre do maior para o menor. Tá? O que tem maior participação, maior impacto, até chegar no menor. E aí a gente vai respeitar aquela porcentagem que a gente viu nos slides anteriores. Vou voltar um pouquinho aqui, ó, em torno dessa porcentagem. Então, aproximadamente 67 a 75% dos itens vão ser itens do tipo A. Então, se a gente for observar, a gente vai fazer o seguinte, ó. O primeiro item que a gente começa sempre é o que impacta mais. O que mais impacta nesse caso é o item 7, o caderno. Né? Ele equivale a 83,02% do custo total. Bom, se ele equivale a 83%, ele já passou até daquele 75%, que é o limite. Então, ele com certeza é um item do tipo A. Tá? Então, a gente vai classificar ele aqui ó, como um item do tipo A. Beleza? Bom, aí a gente vai se fazer a seguinte pergunta. Eu já passei daquele limite? Tá? O primeiro sempre vai ser A. E aí eu olho para esse limite, tá? Que geralmente é dado no exercício ou a empresa define. Né? Se ninguém definir nada, a gente vai trabalhar com esse percentual definido aqui. Então, eu já passei dos 75%? Sim. Bom, se eu já passei dos 75%, é sinal que a quantidade de itens do tipo A já encerrou. Ah, Danilo, mas eu só tenho um. Exatamente, então só vou ter um do tipo A. Tá? A gente vai para o próximo agora, os itens do tipo B. Bom, se esse foi do tipo A, eu tenho certeza que o próximo é classificação B. Então eu vou no segundo maior. O segundo maior em termos de porcentagem é o item número 3, as capas, que equivale a 9,22%. Bom, então eu classifico a capa como um item do tipo B. Tá? Então o que eu faço agora? Eu somo 83,02 com 9,22. Vai dar 92,24. Bom, eu vou olhar então agora, uma vez que eu já passei o item A, eu vou olhar o nível do item B. O item B eu tenho aqui ó, cerca de 15 a 35%, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou olhar para esse item B aqui e verificar se ele vai chegar ou ultrapassar dos 95%. Tá? Eu peguei aqueles 67 a 75, 15 a 30, tá? E aí o mínimo que eu tenho aqui é 5. Então, se sobra só 5 para o C, eu tenho que ter no máximo de 95%. Então, eu vou olhar o seguinte, 83 com 9 vai dar 92,24. Passou dos 95? Ainda não. Então, continuo no B. Tá? Então, eu tenho esse aqui, 83 é A, 9,22 é B. Vou para o próximo. O próximo é esse 3,69. Então, esse 3,69 também é B.
porque eu ainda não havia passado, tá? Pronto, então eu tinha 92,24 mais 3,69, eu vou para 95,93. Pronto, eu passei dos 95%. Se eu passei dos 95%, é sinal que eu já atingi a cota de itens do tipo B, certo? Bom, se eu já atingi, o restante é do tipo C. Então, eu sei que essas caixas, que é 1,84 é do tipo C, as capas internas 1,23 também do tipo C, a fita 0,55 tipo C e o papelão 0,44 do tipo C. Tá? Então, quando eu faço isso, eu ordenei aqui, certo? Pela forma de classificação. Itens do tipo A, do tipo B e do tipo C. Os itens do tipo A eu tenho um item, 2 itens do tipo B e 4 itens do tipo C. Um item em 7, né, eu tenho 7 no total, 1 em 7 dá perto de 15%. Na teoria, ele dizia que próximo de 20, né, de 8 a 20% está dentro. 2 itens B em 7 equivale a 28, quase 29%. Na teoria, a gente falava entre 15 e 30% de itens do tipo B. Tá? E no item C, eu tenho 4 em 7. 4 em 7 me dá 57, 58%. Né? Na teoria, eu falava entre 50% e 70%. Então, a gente percebe aqui que a gente tem essa classificação do tipo ABC. Tá? 1 do tipo A, 2 do tipo B e 4 do tipo C. Perfeito? Tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, me mandem aí no chat do Google Classroom. Agora eu vou passar para vocês esses dois exercícios. Tá? Uma vez que a gente viu a teoria, viu um exemplo, agora eu vou deixar esse exercício, esses dois. Tá? Eles vão estar aqui nos slides, na sequência. Então, vocês vão fazer o quê? A mesma coisa, certo? Você vai fazer a classificação, a gente tem os itens aqui, a numeração dos itens, a quantidade que eu consumo, o custo, e aqui eu já dei até o custo total, já facilitei para vocês, já fiz a multiplicação. Vocês vão ter que fazer a porcentagem e a classificação ABC. Respeitando aqui, ó, observem aqui, ó, a proporção de 70, 20 e 10. Então, na hora que chegar no 70, até chegar no 70 é classificação do tipo A, 70 mais 20 dá 90. Então, até 90 é tipo B e depois o restante é tipo C. No outro exercício, né, a gente tem a classificação da mesma forma. Eu tenho a quantidade, o custo, vocês vão ter que fazer a multiplicação, depois fazer a porcentagem. Aí aqui eu considero 60 do tipo A, 60 com 25 até 85 do tipo B e o restante do tipo C. Ok? Qualquer dúvida, mandem aí para mim. Abraço!